O gênero Nematódiros, parasita do intestino delgado, acomete os animais ruminantes. O ciclo de vida é direto, onde os óvulos devem permanecer em baixa temperatura para serem infectantes, pois os estágios de desenvolvimento da vida livre se adequam às condições climáticas extremas, sendo relativamente resistente à baixa temperatura e à secagem. São membros da superfamília Triconstrongyloides e é composto por mais de 45 espécies. No presente trabalho abordaremos seu histórico, aspecto, morfologia, tamanho e forma, métodos de contaminação, ciclo biológico, estágio de diagnóstico, metodologia de diagnóstico, tratamento, novas ferramentas terapêuticas, curiosidades e importância médico-veterinário. O Brasil possui 217,4 milhões de bovinos, constituindo um dos maiores rebanhos comerciais do mundo. No que se refere à produção de carne bovina, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de países produtores, sendo precedido pelos Estados Unidos. Os rebanhos de corte na região sul representam 49,6% do rebanho nacional. Os registros indicam que são formados principalmente por animais de raças taurinas, ao contrário do que se observa no país como um todo, em que 80% do rebanho é representado por animais zebuínos. O predomínio dos animais das raças europeias no sul brasileiro é decorrente das características climáticas da região, como baixas temperaturas e pastagens de maior valor nutritivo. Fatores que permitiram aos animais de raças taurinas adaptarem-se perfeitamente no ambiente. No que se refere ao aspecto sanitário dos rebanhos bovinos, as infecções por nematóides gastrointestinais destacam-se por causar prejuízos significativos à criação de ruminantes. Estima-se que 10 milhões de cabeças são perdidas a cada ano em decorrência de parasitoses. Além disso, as perdas produtivas também resultam dos custos com tratamentos e diminuição no ganho de peso dos animais. Nematódiros batos, principalmente um parasita de ovelhas, pode ser transmitido por gado, tanto em fazendas, onde ocorre alternância anual de ovelhas e gados, como mesmo onde só se cria gado. Causou surtos graves de diarreia em bezerros. Foi observado que larvas de nematódiros emergem mais tarde na pastagem do que outras lombrigas, e, portanto, a epidemiologia desta condição pode não ser tão fácil de prever, embora deva ser considerada quando bovinos e ovinos compartilham o mesmo pasto. Nos últimos anos, mais e mais casos de doenças no outono estão sendo relatadas. Os ovos depositados na primavera estão se tornando capazes de eclodir no outono do mesmo ano, possivelmente como resultado da evolução. No Reino Unido, Noruega, Suécia, Holanda e algumas partes do Canadá, a principal espécie presente é Nematódiros batos. Aspecto do parasita. São vermes delgados com aproximadamente 2 centímetros, com 8 células intestinais, cabeça ampla e arredondada. Tem cauda longa, pontiaguda, fendida, bi ou trilobulada. Possui uma vesícula cefálica pequena e diferenciada. O entrelaçamento dos vermes dá uma aparência semelhante ao de algodão em rama. Os machos possuem espículos longos e finos, de extremidades fundidas, e também tem 2 conjuntos de raios paralelos em cada lobo bursal principal, com exceção do Nematódiros batos. Já as fêmeas têm a cauda truncada com um pequeno espinho, e em seu útero contém numerosos ovos grandes, que são 2 a 3 vezes maiores do que os ovos estrógilos típicos. A característica do ovo do Nematódiros eles são ovais, têm casca fina e no seu interior contém de 2 a 8 blastômeros grandes, que são fáceis de contar e que são incolores. É isso. Os métodos de contaminação é dada pelo contato direto ou indireto com fezes de animais já infectados, ou pelo consumo de água ou alimentos contaminados com ovos. Medidas como o manejo das pastagens visam reduzir a contaminação, controle de verminoses e uma seleção de raças ou cruzamentos que sejam mais resistentes à infecção são algumas das medidas de profilaxia dessas verminoses. A fase de vida livre se inicia com a eliminação de ovos nas fezes. Na pastagem, os ovos se tornam embrionados e dão origem às larvas, que são denominadas L1. Ela sofre mudança para a larva L2.
Após a larva L2, ela se transforma na larva L3, que é a forma infectante dela. A larva L3 possui cutícula dupla. O período desde a eliminação do ovo até a larva L3 demora de 5 a 10 dias. Esse período depende das condições climáticas, como a temperatura e a umidade. A larva L3 migra do bolo fecal para a pastagem, assim sendo ingerida pelos animais, iniciando a fase parasitária. As larvas chegam ao abomaso ou ao intestino, dando início ao estágio L4. Após isso, elas atingem o estágio adulto no órgão parasitado. Após a cópula, as fêmeas iniciam a ovipostura. Esse período da ovipostura varia entre 14 a 28 dias. O diagnóstico é feito através do exame parasitológico de fezes, onde se estima a carga parasitária por meio da contagem dos ovos dos parasitos presentes numa quantidade conhecida de fezes, ovos por grama de fezes, chamado OPG. O hemograma também possui grande valor diagnóstico, principalmente em quadros agudos de verminose. Temos uma referência para análise do grau da infecção. No caso do nematodírus, temos de 50 a 100 uma infecção leve, de 100 a 600 uma infecção moderada e 600 acima uma infecção maciça. Uma prática não recomendada, mas frequente no Brasil, é o uso de medicamentos destinados a bovinos e usados para o tratamento de ovinos. Esses medicamentos podem apresentar baixa absorção quando aplicados em ovinos ou podem apresentar níveis subterapêuticos. De qualquer forma, ambas as situações irão propiciar uma condição indesejável, onde a população de omintos é exposta a doses medicamentosas abaixo das recomendadas pelo fabricante. Devemos ressaltar que a utilização de doses terapêuticas acima do recomendado pelo fabricante é tão ou mais nociva que a subdosagem na seleção de parasitos resistentes no rebanho, pois a pressão de seleção sobre a população de eumintos é intensa, propiciando a sobrevivência apenas dos eumintos resistentes. Portanto, aplicar a dosagem correta ainda é o mais indicado. Em continuação ao que está no slide, essa alternância deve ser observada com atenção para evitar que haja a troca apenas do nome comercial do produto, mantendo-se o uso de antihelmínticos do mesmo grupo e, às vezes, com o mesmo princípio ativo dos que já vinham sendo utilizados. Outro fator importante é a administração do produto na dose correta, utilizando-se pistola dosificadora devidamente calibrada, uma vez que o uso de doses incorretas também leva ao aparecimento de resistência parasitária. Deve-se enfatizar que após o tratamento antihelmíntico, os animais devem ser mantidos no mesmo piquete durante por pelo menos uma semana, a fim de manter a refúgia de todos na pastagem. A importância do médico veterinário à saúde pública. Todos os tricostronglídeos são responsáveis por alterações na absorção dos nutrientes. Isso provoca uma atrofia das vilosidades intestinais, que não penetram nas mucosas, causando diarreia, desidratação e até a morte, o que leva a impactos negativos na produção. Os gêneros Rheamontius e Ostertagia, que têm hábito hematófago, causam anemia, principalmente em animais jovens, podendo produzir edema submandibular pela hipoalbuminemia. O problema maior é que normalmente esses parasitas estão associados, levando à chamada síndrome da gastroenterite parasitária dos ruminantes. O campo de ação do médico veterinário na saúde pública é muito amplo, não atuando somente a nível de saúde, proteção animal e ambiental, como também na promoção de saúde humana, através do combate a doenças zoonóticas e a segurança sanitária dos produtos de origem animal.